Olá pessoal, estamos iniciando nossa aula de física de hoje, continuando aí o assunto de calorimetria. Nós falamos na aula passada que eu iria continuar. E agora a gente vai passar aqui alguns cálculos para vocês, né, sobre a condução de calor. Nós vimos que a transmissão de calor, a propagação de calor, ela tem três formas. Nós vimos a condução, a convecção e a radiação. Vimos que a condução ela ocorre no contato, né? Ela vai de partícula para partícula. O calor ele se transfere de um corpo para outro, de partícula para partícula. E isso acontece geralmente com sólidos, isso acontece geralmente com esse tipo de corpos sólidos e também pode acontecer também com líquidos, né? E já a convecção nós vimos que ela ocorre formando correntes que o calor se propaga através de correntes. Pode ser através de líquidos, como na água, pode ser através do ar também, quando o ar frio, por exemplo, vem e substitui o ar quente. Isso aí nós falamos no passado. No caso da água, por exemplo, você pode ter uma água que está ali sendo aquecida numa panela, e a parte quente, que essa parte vem de baixo, que está mais essa água quente, ela esquenta, né? E a que vem da parte de baixo da panela e acaba formando ali correntes de água dentro da panela. Então a fria de cima ela desce e a quente, que parte de baixo, ela sobe, formando assim corrente dentro da panela quando a água está sendo esquentada. Então ali é um exemplo de transferência de calor através de convecção. Já a radiação ela ocorre através de ondas eletromagnéticas, da luz, o raio de sol, uma fogueira ele aquecendo, a própria lâmpada ligada, a própria luz do celular também, quando ela está próxima, ela esquenta. Então, tudo isso são formas de calor através da radiação, certo? Agora eu vou mostrar aqui para vocês uma das formas, que é a condução. Então, a condução está aqui, eu falei sobre ela na aula passada. Nós vamos ver agora aqui uma parte matemática dessa parte aqui. Nós vimos que a condução ela é o processo de propagação de calor, no qual a energia térmica passa de partícula para partícula. Então, bem aqui, o fogo, por exemplo, a barra está recebendo um calor aqui nessa superfície. Então, o calor ele vai se transferindo de partícula para partícula aqui nesse sentido aqui de propagação da barra. Começa aqui nessa parte do contato e vai se transferindo aqui para a esquerda, aqui onde eu estou fazendo aqui tentando fazer aqui um desenho. Ela vai se movimentando aqui nesse sentido. Certo? Então, ela se movimenta para cá, ó. Ok? Isso aqui é o sentido de propagação do calor. Aí, nós vamos ver bem aqui, pessoal, que existe uma fórmula matemática. Por exemplo, aqui uma barra, por exemplo, uma barra, ela está recebendo um calor aqui, no caso, que ele colocou a temperatura bem aqui nessa partezinha aqui, ó. Temperatura de A como sendo maior que a temperatura de B. Então, a ideia é que o sentido do fluxo de calor, ele parte aqui dessa parte aqui da barra A, ela vem aqui, é como se ela estivesse recebendo uma chama de calor, ou de uma vela, bem aqui nessa parte. E aí o calor vai se propagar aqui, ele vai vir nesse sentido aqui para a direita, né? Isso que foi colocado aqui embaixo, ó, sentido do fluxo de calor. Aí você percebe que uma barra, ela tem uma parte aqui, se a gente pegasse e cortasse ela bem aqui no meio, ela tem aqui uma região que nós chamamos de seção transversal. É tipo um círculo. Se a gente for pegar cada partezinha dela e cortasse do lado, tem vários círculos nela, né? Ela é composta de vários círculos. Então, se pegar só uma partezinha dessa, nós vamos ver que por aqui, por essa parte, passa uma quantidade de calor em determinado tempo. Várias quantidades de calor. Por exemplo, em 1 segundo, em 1 milésimo de segundo, vai passando várias quantidades de calor aqui nessa parte da barra. Então, ela parte aqui dessa parte aqui lá do meio A, que a gente coloca o meio, vamos chamar de A essa parte, e vai até o outro meio, que é o meio B. Sendo que essa barra,
sendo que essa barra aqui, ela tem um determinado comprimento. Pega de uma ponta a outra da barra, eu chamei de L, que é o comprimento da barra. Com isso, um camarada chamado... Não, aqui é a definição ainda mais básica. Nós podemos calcular o fluxo de calor, que é representado aqui por essa letrinha, que nós chamamos ela de φ. Φ vai representar o quê? O fluxo de calor. O que é o fluxo de calor? É tipo a velocidade. É a quantidade de calor com determinado tempo, certo? Fluxo de calor, esse símbolo bem aqui, é uma letra grega, nós chamamos ele de φ. Não está copiando direito aqui, mas só para vocês terem a ideia. O que é esse fluxo de calor? Vai ser a quantidade de calor, esse Q bem aqui ele representa a quantidade de calor, certo? Quantidade de calor dividido por um determinado intervalo de tempo. Então, isso aqui é um intervalo de tempo. Só para vocês terem ideia, eu vou pegar um exemplo aqui, ó. Vamos pegar aqui, eu vou colocar só intervalo. A gente já sabe que é tempo. Se você pegar essa barra bem aqui em cima, suponhamos que essa partezinha bem aqui, a gente consiga ver só essa parte, só um círculo, e você consiga medir quanto de calor está passando aqui. Suponhamos que sejam, passar aqui 2.000 calorias. Só um exemplo, deixa eu colocar aqui, ó, quantidade de calor que passou bem aqui nessa parte, foram de 2.000, não está falando direito aqui o 2, mas acho que deu para ter ideia. 2.000 calorias, vamos considerar que foi isso bem aqui, e o tempo, vamos supor que foi de 10 segundos. Ou seja, em 10 segundos eu tive 2.000 calorias passando aqui nessa região, nessa parte aqui da barra. Então, qual é o meu fluxo de calor? Certo? Quanto de calor, que ele chamou aqui, ó. Quanto de calor passou nessa região? Aí eu teria que fazer isso aqui, ó. Colocar o φ, a quantidade de calor, esse Q. Lá no exemplo acima eu coloquei 2.000. E o tempo, o intervalo de tempo, ΔT, eu coloquei como sendo 10 segundos. Então, eu vou colocar bem aqui os 10 segundos. 2.000 dividido por 10, que é o fluxo, é esse símbolozinho aí. Ficou legal, mas é o mesmo símbolo. 2.000 dividido por 10 é o quê? Vou apagar isso aqui, ficou feio. Vou pegar aqui o apagador. Vamos ver, faz de novo aqui. Então, vou fazer aqui o fluxo. É igual 2.000 dividido por 10, você pode cortar um zero, né, das unidades. Então, fica 200 por 1. 200 dividido por 1 é igual a 200. Então, vai ficar 200 o quê? Ó, em cima eu coloquei aqui sendo caloria. Eu coloquei foi 200, né? Mas vou colocar aqui mais um zero para ser 2.000. 2.000 calorias. Então, 2.000 calorias em um intervalo de 10 segundos. Então, deu 200 calorias. Faltou o L aqui, cal, por segundo. Então, o fluxo de calor nesse exemplo que eu acabei de citar será de 200 calorias por segundo. O que significa isso? Em cada segundo passam 200 calorias por esse espaço, assim, bem aqui, ó. Esse espaço. Se eu tiver aqui 2.000 calorias passando aqui a barra em 10 segundos, então se eu quiser saber o fluxo de calor nessa barra, eu divido o total de caloria pelo intervalo de tempo. Então vai dar 200 calorias por segundo. É tipo a definição de velocidade. É uma quantidade dividida pelo tempo. Certo? Então, a unidade usual que se usa de fluxo de calor, se usa muito isso aqui, caloria por segundo. Mas não é no SI isso aqui, certo? No SI seria joule por segundo. Joule por segundo, no SI. Certo, então essa parte aqui do gráfico não interessa muito, é o que eu acabei de explicar. Agora nós vamos mostrar aqui a fórmula que representa a lei de Fourier. Bem aqui. Ela permite calcular o mesmo fluxo de calor, é o mesminho, que lá acima, na barra, a gente viu que tem uma determinada quantidade de calor em um determinado tempo. Mas e se não tiver o tempo? E se não tiver a quantidade de calor?
Como é que você pode fazer para achar o fluxo? Tem uma outra forma, mais complicada, mas está aqui, ó. O fluxo de calor, ele é esse Kzinho. Esse K ele vai representar uma condutibilidade térmica. Só subir aqui esse negócio aqui para cá, para outro canto. Ele vai ser uma condutibilidade térmica. Tá bem aqui dizendo aqui, ó. Ele vai depender do material que é feito ali, o objeto, o corpo, né? Aí, por exemplo, o ar seco, ele tem a condutibilidade térmica nesse valor aqui, ó, 0,026 watt. Isso aqui é o watt, que é potência, barra metro vezes Kelvin. Aqui está conforme o SI. A fibra de vidro tem esse outro valor aqui, um valor um pouco maior do que o valor do ar seco, né? Então, a gente percebe que a fibra de vidro ela conduz mais calor do que o ar seco. O pinho é 0,11, esse aqui já conduz mais calor do que os dois anteriores. O hidrogênio é 0,18, já conduz mais calor ainda. O vidro é 1, então o vidro também tem capacidade muito grande de conduzir calor. O chumbo é 35,0, então é maior ainda a condutibilidade do chumbo, ele conduz calor mais ainda do que os outros anteriores. O ferro, 67, então esse aqui conduz mesmo. Latão, esse aqui conduz mais calor do que o alumínio, que é 235, esse aqui mesmo que conduz, e o cobre, que é 401. Então, aqui nós temos a condutibilidade térmica de cada um dos elementos citados. Então, aqui ó, ele fala até uma observação quanto a essa condutibilidade térmica. Os maiores valores de coeficiente pertencem aos metais, que são os melhores condutores de energia térmica. Certo? Então, os que têm maior valor nesse casinho são os melhores condutores de energia. Os menores valores ficam para os isolantes, como a lã de vidro, a cortiça, madeira, os gases. Então, quanto menor esse valor de K, menor o valor da condutibilidade, menos calor ele conduz, ou seja, esquenta menos, né? Aí aqui tem os valores. Os piores condutores de calor são os gases. Então, você percebe que os gases eles são os piores condutores de calor. Isso é explicado pelo fato de as partículas no estado gasoso estarem mais afastadas, elas estão mais longe umas das outras, então elas têm menos vibração. Quer dizer, dificultando a passagem de vibração térmica de uma para outra. Os sólidos, em geral, são os melhores condutores, os sólidos. Então, aqui na tabelinha a gente mostrou isso, certo? Então, aqui tem uma explicação boa, por exemplo, ó, o cobre, nós usamos o cobre para fiação elétrica, os fios são feitos de cobre, né, para conduzir energia, e ele tem a condutibilidade maior, ele conduz mais calor, então isso facilita o movimento dos elétrons nele, no cobre, certo? Então a energia ela percorre com mais facilidade no cobre. Agora vamos colocar aqui, voltando aqui a fórmula, como é que se calcula esse fluxo? Lembrando que esse casinho que eu falei é esse elemento aqui, ó. Certo? Agora, o fluxo de calor, quando não vier a quantidade de calor e nem vier o tempo, você vai pegar a fórmula que é denominada lei de Fourier, ela é a constante de condutibilidade térmica, K, vezes o A. Esse A vai ser a área daquela seçãozinha que eu marquei lá acima. O que é esse A? Esse A é isso bem aqui, ó. Para você entender melhor. O A vai ser essa área bem aqui, ó. A área desse círculo aqui que se forma a barra, certo? Tanto pode ser desse lado aí, como pode ser aqui do outro lado. Então, essa área aqui é aquele área da fórmula da lei de Fourier. E o que é esse delta teta? Delta teta é a variação de temperatura. Vou colocar ele bem aqui de novo. Delta teta vai ser a temperatura final menos a temperatura inicial. Certo? E o que é esse L? O L é justamente o comprimento da barra. L é isso aqui, ó, que eu mostrei já acima também. O L vai ser o comprimento aqui da barra. Ok? Então, essa fórmula aí, ela permite calcular o fluxo de calor também. Então, o fluxo de calor, ele pode... Lembrando que isso aqui é aplicado para condução térmica.
Então, pode ser a constante de condutibilidade vezes a área lá da seção transversal, aquela partezinha redonda que eu fiz, multiplicado pelo módulo da variação de temperatura dividido pelo L. Lembrando que aqui foi colocado em módulo, porque se a temperatura, a variação der negativa, você vai ter que tirar o sinal de menos. Então, vai ser em módulo, vai ficar tudo sem sinal. Agora eu vou mostrar para vocês aqui uns exemplos, para a gente ver. Vamos trabalhar aqui uns exemplos, eu vou fazer umas teóricas e outras de cálculo. Por enquanto é só teoria, né? Imagine a primeira questão aqui da página, vocês podem acompanhar no livro de vocês, na página, cadê a página 24. A questão 1. Imagine dois corpos A e B com temperaturas TA e TB, sendo que a temperatura de A é maior que a temperatura de B. Então o corpo A está mais quente que B. Quando colocamos esses corpos em contato térmico, podemos afirmar que ocorre o seguinte fato. Ele quer saber qual é a resposta certa. A letra A, os corpos se repelem. Não tem nada a ver com o assunto que nós estamos estudando aqui, né? Repulsão, repelir, tem a ver com força. A gente está trabalhando aqui com fluxo de calor. A B, o calor flui do corpo A para o corpo B. Olha, calor flui do corpo A para o corpo B. Sempre o calor vai fluir do corpo que está mais quente para o mais frio. Temperatura maior para o menor. Então aqui a gente pode já analisar nesse sentido, que o calor ele sai de A para B. O calor, letra Qzinho, o Q. Então o calor flui do corpo A para o corpo B, até aqui está certo. Por tempo indeterminado, não, aí já ficou errado. Porque não é por tempo indeterminado. Porque chega um momento em que vai ocorrer o equilíbrio térmico. Quando é que ocorre o equilíbrio térmico? Quando o corpo A e o corpo B atingem a mesma temperatura. Aí nesse momento cessa essa transmissão de calor do A para o B. Então aqui a letra B está errada devido a essa parte bem aqui, ó, por tempo indeterminado não. O calor flui do B para o A? Também não. Começou errado. Do B flui do corpo B para o A, que é o correto é do A para o B. Então já está errado isso aqui. A letra D. O calor flui de A para B, tá certo até aqui, até que ambos os corpos atingem a mesma temperatura. Aí sim, até ocorrer o equilíbrio térmico. Então tem que ocorrer o equilíbrio térmico. Então a resposta correta aqui é a letra D. Não acontece nada? Não, aí vai acontecer a transferência de calor de A para B. Certo? Então a resposta dessa primeira questão é a letra E, ou a letra D, que eu marquei, na letra D, está aqui. Ele vai explicar aí também nessa parte o que eu acabei de falar. Vamos ver outra questão, para a gente ver que essa parte teórica, por enquanto, diz assim: no café da manhã, uma colher metálica é colocada no interior de uma caneca que contém leite bem quente. Então tem a caneca quente, tem leite dentro da caneca, e uma colher foi colocada lá dentro dessa caneca. A respeito desse acontecimento são feitas 3 afirmativas. Após atingir o equilíbrio térmico, a colher e o leite estão a mesma temperatura? Ora, o que é o equilíbrio térmico? É quando os corpos atingem a mesma temperatura. Então ele está afirmando aqui, então isso aqui está correta, o primeiro item. 2. Após o equilíbrio térmico, a colher e o leite passam a conter quantidades iguais de energia térmica. Após o equilíbrio térmico, a colher e o leite passam a conter quantidades iguais de energia térmica. Aí isso aí a gente já não pode afirmar, porque a energia térmica ela depende muito do tamanho do corpo, né? Então a colher ela é muito pequena, a quantidade que ela vai pegar ali em relação à quantidade de leite. Então nós não podemos afirmar isso. Então essa afirmativa bem aqui ela está errada. Terceiro, após o equilíbrio térmico, cessa o fluxo de calor que existia do leite mais quente para a colher mais fria. Certo. Depois do equilíbrio térmico, então vai ocorrer esse encerramento aí do fluxo de calor que estava indo do mais quente, que era o leite, para a colher. Correta aqui essa definição. Então essa 3 aqui também está certa.
Então, nós teremos aqui como correto, nessa segunda questão, nós teremos os itens 1 e 3. Podemos afirmar que, aí está bem aqui a letra D, as afirmativas 1 e 3 são corretas. Então, a resposta aqui também é a letra D. É a letra D. Certo? Que ele fez bem aí na resposta da questão. Aqui ele explica tudinho, o que, que vai acontecer, cada questão que eu expliquei agora, então é um pouco diferente do que eu falei, mas o sentido é o mesmo, certo? Vamos ver outra questão. Questão 3. Numa noite muito fria, você ficou na sala assistindo a televisão. Após algum tempo, foi para a cama e deitou-se debaixo das cobertas. O que eram as cobertas? Lençol, cobertor e edredom. Você nota que a cama está muito fria, apesar das cobertas. E só depois de algum tempo o local se torna aquecido. Aí vamos ver aqui o que vai afirmar aqui em seguida. Isso ocorre porque ele quer saber o que vai acontecer, né, na questão. Aí é para marcar também a alternativa correta. Observe bem aqui, ó, letra A. O cobertor e o edredom impedem sempre entrar, ele vai sempre passar ali do meio externo para o interno, né, para dentro do cobertor. Eles não impedem, sempre vai existir. O cobertor e o edredom possuem alta condutividade térmica. Não, eles não possuem alta. Eles não têm capacidade de conduzir muito calor. Quem tem essa capacidade são geralmente os metais, esquentar muito, né? Eles não podem esquentar muito, senão você poderia morrer. A C, o cobertor e o edredom possuem calor entre suas fibras, que ao ser liberado aquece a cama. Também não, eles não têm calor ali, né? Eles recebem do meio ambiente, do ambiente externo. O cobertor e o edredom não são aquecedores. O que eles podem ser? Eles são isolantes, muito bem, até aqui está certo, isolantes térmicos, que não deixam o calor liberado por seu corpo sair para o meio externo. Aí sim. Aí isso aqui está mais conveniente, essa resposta. Não deixa o calor liberado por seu corpo sair para o meio externo. Então, eles acabam isolando esse calor que sai do seu corpo porque você está no ambiente frio. O seu corpo está com temperatura maior que o ambiente onde você está, no caso ali no quarto. Então a pessoa se cobriu lá com lençol, com edredom, com o que ela tinha lá de direito, mas o objetivo daquilo ali é fazer com que o calor que tem no seu corpo, ele não saia, certo? Então a resposta mais conveniente aqui é essa letra D. A letra E, sendo o corpo humano um bom absorvedor de frio, após algum tempo não há mais frio debaixo das cobertas, não tem nada a ver. Então a resposta bem aqui, a correta, é a letra D, ó. Certo? Ele explica aqui também, o cobertor e o edredom não são aquecedores, mas são feitos de material que conduz o calor com muita dificuldade por possuir ar entre suas fibras. Assim sendo, materiais isolantes não deixam o calor liberado pelo corpo sair para o meio externo, mantendo o corpo aquecido. Então, o que acontece é que o edredom, o cobertor, eles mantêm o calor dentro ali da superfície deles, no caso. Então, o seu corpo ele permanece com a mesma temperatura. O objetivo dele é fazer isso. Próxima questão. Essa daqui eu vou pular. Nós vamos fazer aqui logo a quinta, para a gente ver a parte de cálculo. Vou fazer a quinta questão. Ela é um pouco grande, né? Observemos ela aí. Durante uma aula de física, o professor pediu aos alunos que pensassem em uma forma de economizar energia elétrica, diferente daquelas triviais, como, por exemplo, apagar a luz ao sair de um ambiente, reduzir o tempo de banho, de ligar a TV, quando não estiver assistindo, etc. Vamos ver bem aqui, continuando a questão. Enquanto discutiam o problema, um grupo de alunos falou sobre uma padaria que possuía geladeiras com porta de vidro para mostrar os produtos em seu interior. Disseram que portas desse tipo de geladeira apresentam um fluxo de energia térmica do meio ambiente
ou seja, o que está fora, né, mais quente, para o interior, mais frio, que é por dentro da geladeira. E que esse fluxo de calor poderia ser minimizado apenas trocando o vidro por outro material com menor condutibilidade térmica. O professor gostou da ideia e elaborou a seguinte questão. A porta de vidro de uma dessas geladeiras mede 160 centímetros de altura, 50 centímetros de largura e 2 centímetros de espessura. O coeficiente de condutibilidade térmica do vidro é igual a 2 vezes 10 elevado a menos 3 calorias barra centímetro vezes graus Celsius. Assim, se no interior da geladeira deve ter temperatura estável em 5 graus, então a variação da temperatura dentro da geladeira, a variação, ela tem que permanecer em 5. Num dia muito quente, quando a temperatura externa estiver a 30 graus Celsius, qual será o fluxo de calor através da porta de vidro? É uma questão bem extensa, né? Ele quer saber qual é o fluxo de calor. Você tem uma temperatura final aí, que o ambiente externo vai estar a 30, a temperatura inicial dentro da geladeira vai estar a 5 graus Celsius. E aí você tem ali também uma determinada área. Você tem uma porta, né? A porta da geladeira, que ela tem uma altura. Ele colocou aqui, ó. A porta de vidro, a altura é 160 e a largura 40 centímetros e a espessura 2 centímetros. Então a gente vai tentar explicar isso aqui para vocês. Eu não vou só usar aqui esse cálculo, só do jeito que eles fizeram aqui. Eu vou tentar explicar ela de uma forma, usando aqui uma figura. Vamos aqui para outra página. Eu vou desenhar aqui essa figura para você tentar desenhar aqui. Uma porta, né? Vai colocar aqui essa porta. Deixa eu ver aqui onde é que tem aqui umas formas aqui pra gente fazer ela legal. Vou estar de desenhar ela bem aqui. Então, aqui é a porta. Eu vou tentar aqui fazer... Ó, veja bem. Voltando lá para a questão, só para a gente não esquecer aqui o que nós estamos falando. A altura da porta é 160 e a largura é 50 e a espessura é 2. Tudo em centímetros. Então, eu vou voltar para lá para a gente continuar. Ó. A altura aqui da porta é 160 centímetros. A largura dela a largura, como foi mostrado aqui, é 50 centímetros. 50 centímetros. Então, bem aqui embaixo eu tenho 50 centímetros. E a espessura, ela é 2 centímetros, né? O que é a espessura aí nesse caso, pessoal? Ó, se você olhar a espessura, é mais ou menos isso aqui, é o que eu estou fazendo. Ó. É como se você pegasse... Porque a porta ela é uma figura espacial, né? Então, se você observar ela de lado, você vai ver que bem aqui, ó, embora que não fique tão bonitinho o desenho, mas você vê que aqui ela tem uma forma espacial de um paralelepípedo. Então, esse pedacinho bem aqui, que eu acabei de fazer aqui, a espessura é só isso aqui, ó. Essa partezinha bem aqui, ó. Certo? Esse pedacinho aqui que a questão fala, esse pedacinho vale 2 centímetros. 2 centímetros é a espessura, né? A espessura lá na fórmula ela vai ser representada pelo L. Então, o L aqui eu vou colocar bem aqui do lado, ó. O L vai ser igual a 2 centímetros. Então, o desenho não vai ficar legal porque aqui eu estou usando o mouse para fazer esse cálculo. Vou tirar aqui esse cor aqui do meio. 2 centímetros. Vamos calcular aqui, a espessura já está aqui, a espessura é 2 centímetros. Vamos calcular agora a área dessa porta. A área, vou colocar bem aqui o nome área para ficar melhor.
área e vamos fazer esse cálculo. Aí é um A. Que figura é essa aqui, se nós pegarmos aqui? Ó? Porque assim, ela tem uma área aqui fora, né? Por fora. Essa área tá aqui, ó, uma área de um retângulo. E tem a área lá por trás também, que é a mesma área. A mesminha, porque é uma porta, tanto a área de dentro quanto a área de fora é a mesma coisa. Então, essa área aqui, ela vai ser o quê? Vai ser a área de um retângulo. Como é que se calcula a área de um retângulo? Você pega a base e multiplica pela altura. Quanto é a base aqui? A base na questão, quanto é a base? É 50 centímetros. Vou colocar bem aqui, ó. Os dados aqui do lado. 50 centímetros. Quanto é a altura desse retângulo aí? É 160 centímetros. Vou colocar aqui os 160 centímetros. Então, vamos fazer aqui o cálculo. A área vai ser igual à base, que vale 50, e a altura, que vale 160. Aí, quanto é 50 vezes 160? 50 vezes 160. Ó, se você fizer aqui a multiplicação do 5 pelo 6, 5 vezes 6 são 30. Vai 3, né? 5 vezes 1, 5. Com 3 vai dar 8. Então dá 80. Ó, melhor. 5 vezes 6 são 30. Coloca o 0, vai 3. 5 vezes 1, 5. Mais 3 vai dar 8. Então aqui vai ficar 80. Como tem mais 2 zeros aqui, coloca os 2 zeros à direita. Então vai ficar 8.000. 8.000 o quê? 8.000 centímetros quadrados a área da porta. Certo? Essa área aqui, ó. A entrada da porta. Continuando aqui. Eu vou voltar aqui para o enunciado da questão para a gente ver um detalhe. Ele deu a condutibilidade térmica. Qual é o valor dela? 2 vezes 10 elevado a menos 3 calorias segundo centímetros graus Celsius. Tem um monte de unidade medida aí. 2 vezes 10 elevado a menos 3. Vamos colocar aqui ela direitinho aqui, ó. O K, o valor do Kzinho, o K, qual é o valor dele? 2. Isso aqui ficou meio feio, mas assim, vezes 10 elevado a menos 3 calorias. Ó, para você entender o que eu estou fazendo, ó. 2 vezes 10 elevado a menos 3 calorias barra segundos centímetro grau Celsius. Barra segundo barra segundo centímetro vezes grau Celsius. O que essas unidades indicam? Indica o seguinte, ó. Se aqui as unidades de medida foi dada em centímetro, você aqui está em centímetro. Na constante, deixa tudo em centímetro. Então, já está aqui os valores em centímetro. Se o valor da temperatura está em grau, a temperatura também dela lá deve estar em grau. E se o tempo aparecer, o tempo vai ser dado em segundo. A quantidade de caloria vai ser dada a quantidade de calor vai ser dada em caloria. Então aqui eu já tenho a constante, eu já tenho aqui o comprimento da espessura, eu tenho a condutibilidade térmica, essa aqui é a condutibilidade, né, que ele deu. Eu já tenho também a área da porta aí, a área dela que foi 8.000 centímetros quadrados. Falta ainda um elemento que é a variação de temperatura. Vou só fazer bem aqui assim, nesse canto. Aí vem para cá, ó. A variação de temperatura. O que é a variação de temperatura? O que é essa variação? Delta teta. Vou colocar só aqui delta teta, para não saber que já é a temperatura. O que é isso? Delta teta, ou a variação de temperatura, é a temperatura final menos a temperatura inicial. No enunciado da questão, lá tem também a temperatura inicial, que é a parte de dentro da geladeira, né? Isso aqui é a porta da geladeira. A parte de dentro diz que foi 5 graus Celsius.
Aí diz que aqueceu, esquentou, ó, e foi até a temperatura de 30. Ele fala aí, ó. 5 é um dia muito quente, a temperatura externa chega a 30 graus Celsius. Você quer saber qual é o fluxo. Então, a temperatura final aqui no caso, ela vai ser de 30. Ó. O θ final, 30 graus Celsius. Então, o que nós vamos fazer? A variação de temperatura, ela é a final vale quanto? 30. E a inicial, 5. Quanto é 30 menos 5? Vai ser igual a 25. 25 graus Celsius. Fiz aqui essa parte, a variação. Agora nós vamos começar a calcular, enfim, o fluxo de calor. Vou colocar até o nomezinho aqui, ó. Fluxo de calor. Que no livro ele ficou bem resumido, né? O fluxo. Vamos calcular ele, que o símbolo é esse aqui, o φ. φ, né? Vamos calcular ele agora. Como é que vai ser? Fluxo de calor é igual a constante, condutividade térmica, vezes. O que aparece tanto na fórmula lá, ó, que ele mostrou no livro lá, foi usado no livro. Ele usou bem aqui, ó. A lei de Fourier, ó. Bem aqui, ó. Constante A vezes Δθ vezes o L. Então é isso aí que eu estou usando. A constante vezes, aí tem uma fração aqui, vezes a área da porta, lá no caso, vezes a variação de temperatura, Δθ, em módulo, vezes, quer dizer, dividido pelo comprimento da espessura da porta. Então, o fluxo de calor, isso aqui ficou feinho aqui, vou apagar aqui essa coisa aqui. Voltando aqui para o nosso cálculo. Então, o fluxo de calor, ele vai ser igual. Essa constante, o valor dela está bem aqui do lado esquerdo, ó. 2 vezes 10 elevado a menos 3. A área, nós calculamos, ó, deu 8.000 centímetros. 8.000, vou até olhar aqui, ver se o livro ele colocou 8.000 mesmo, se ele colocou potência de 10. Se foi potência de 10, mas não vai dar errado não, vai ser da mesma coisa. Ele colocou em potência de 10, né? Mas não tem problema não. A temperatura, que é essa bem aqui, ó, a variação de temperatura deu 25. Eu vou colocar o 25 bem aqui, ó. Tudo isso aqui dividido pela espessura. A espessura é 2 centímetros, que é essa partezinha aqui da porta aqui, ó. 2. Vou pegar esse cálculo, vou botar aqui para cima. Lá de cima. Então, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos multiplicar esse 2 com esse 8.000 e depois vamos multiplicar o resultado pelo 25. E vamos só repetir o 10 elevado a menos 3 do lado. Ok? Então, vamos fazer isso aqui agora. Vamos multiplicar o 2 pelo 8.000. Então, 2 vezes 8 é 16. Eu vou repetir aqui a fórmula aqui do fluxo. 2 vezes 8 é 16. Aí eu vou lá fazer direto. Ó. 16 vezes 25. 16 vezes 25. Vai dar 400. Não é nem para não ter feito isso aqui. Eu falei passo a passo. 2 vezes 8.000 vai dar aqui 16.000, né? 16.000. 2 vezes 8.000. Aí eu vou repetir aqui o 10 elevado a menos 3. E vou repetir o 25. Talvez assim vocês compreendam melhor. Isso aqui vai ficar dividido por quanto? Por 2. Agora sim nós vamos multiplicar lá o 16.000 pelo 25. Observe aqui, ó. 16.000 pelo 25. Como é que vai ficar? Então, 16 vezes 25
vai ser 400. Como aqui tem 3 zeros à direita do 16, eu coloco os 3 zeros aqui. Então, nós temos 400 mil. Repete o 10 elevado a menos 3. Aí, nós vamos dividir isso aqui tudo por 2. Então, o fluxo de calor, ele é igual. Aí, você divide agora aqui, nesse caso, divide o 400 mil, divide esse valor pelo 2. Quanto é 400 mil dividido por 2? Então, 4 por 2 são 2. Aí aqui tem quantos zeros ao todo? Tem 5. Baixa esses 5 zeros. Baixa os 5 zeros que tem aqui. Então aqui nós temos 200 mil. Aí repete lá o 10 elevado a menos 3. Aí o passo final é tirar o 10 elevado a menos 3. Como é que faz isso? Para tirar o 10 elevado a menos 3, eu vou voltar a vírgula aqui para a esquerda. 3 casas. Então ela vai parar bem aqui, ó. Certo? A vírgula. Então, no caso, o fluxo de calor vai ser o quê? Ó, tirando aqui as 3 casas, 1, 2, 3, para tirar, porque o expoente é negativo, para esse 10 elevado a menos 3 sair, a vírgula tem que voltar 3 casas para a esquerda. Então, vai sumir esse zero, vai sumir esse outro, vai sumir esse outro, vai ficar só 200. Então, vai ficar 200 ou 200, o quê? Qual é a unidade de calor que apareceu aqui? Porque a gente está trabalhando com calor. Então, é calorias, 200 calorias, barra, qual é a unidade de tempo que apareceu? Segundo. Barra segundo. Então, nesse exemplo dessa barra, pessoal, vão passar 200 calorias em cada segundo, certo? Voltando para lá, para vocês verem. Ele fez bem aí. Ó, o finalzinho que ele colocou o mesmo valor, só que ele fez bem resumido, né? Então, dá 200 calorias por segundo, ok? Então, pessoal, por hoje é só. A aula de hoje foi isso. Espero que vocês tenham entendido aí esse cálculo, a resolução e as explicações teóricas. Vai deixar uma atividade para vocês aí. Deus abençoe a todos. Até a nossa próxima aula.